Você já sabe que acabou. Essa é a parte mais estranha de tudo isso. Não é que você esteja confuso. Não é que você esteja esperando um sinal. Se alguém te parar na rua hoje e perguntar, você responde na hora, com todas as letras, sem gaguejar. Acabou, não tem volta. E mesmo se tivesse, eu não iria. Você sabe. E mesmo assim, quando você acorda, antes de qualquer outra coisa, antes do teto, antes do barulho da rua, antes de você lembrar que dia da semana é, a primeira coisa que aparece na sua cabeça é aquela pessoa. Você não chamou. Ela chegou sozinha. E aí começa o dia. E durante o dia você funciona. Você trabalha, você responde mensagem, você ri de alguma coisa, você resolve problema, você é uma pessoa completamente normal por horas seguidas. E de repente uma música toca num lugar qualquer, ou alguém usa uma palavra que ela usava, ou você passa por uma rua, e é como se alguém abrisse uma porta dentro de você que você tinha certeza que estava trancada. E você percebe, com uma clareza humilhante, que a sua cabeça continua sendo administrada por alguém que não mora mais nela. Talvez seja um relacionamento que terminou. Talvez seja uma amizade de 10 anos que morreu numa conversa só. Talvez seja um pai, uma mãe, um irmão, alguém do seu sangue que continua vivo, continua no grupo da família, continua sentando na mesma mesa no Natal, e que mesmo assim já não é mais quem era para você. Talvez seja alguém que morreu. Talvez seja alguém que morreu. Não importa qual é o caso. O mecanismo é o mesmo, e é sobre esse mecanismo que este vídeo vai falar. Porque existe uma diferença enorme entre a pessoa ir embora e você soltar. E ninguém te avisa disso. A pessoa foi embora faz meses, talvez faz anos. Ela já refez a vida, já dorme bem, já esqueceu metade das conversas que você ainda repete de cor. A saída dela foi rápida. Uma decisão, uma mala, uma mensagem, um silêncio, e pronto. A sua não foi. E é aí que mora o incômodo real, que é o motivo pelo qual você está aqui. Você não está preso à pessoa, a pessoa não está te segurando, a pessoa não está fazendo absolutamente nada. Você está preso a alguma coisa dentro de você, e você não consegue nem nomear o que é. Vou te dar o nome. Mas antes eu preciso tirar do caminho a resposta errada, porque ela é a primeira coisa que você vai encontrar se procurar ajuda em qualquer lugar. A resposta errada é a que diz assim: bloqueia, some. Fica sem falar, não responde, deixa a pessoa sentir a sua falta. Vira uma pessoa melhor, fica mais bonito, ganha mais dinheiro, aparece impecável e espera. Uma hora ela vai perceber o que perdeu. Repara no que esse conselho está fazendo. Ele parece desapego, ele tem toda a aparência do desapego. Silêncio, distância, autocuidado, disciplina. Mas ele tem um detalhe que estraga tudo. Ele tem plateia. Se você fica em silêncio para que a pessoa note o seu silêncio, você não está em silêncio. Você está mandando uma mensagem muito longa, escrita de um jeito que dá para negar depois. Se você melhora de vida para que ela veja você melhor, quem está dirigindo a sua vida é ela. Você trocou a coleira de lugar e a coleira ficou mais confortável, e por isso você acha que ela sumiu. Todo mundo que faz isso chega no mesmo lugar. 6 meses depois, quando aparece uma foto da pessoa em algum lugar, o chão desaba do mesmo jeito que desabaria no primeiro dia, porque nada foi solto. O que aconteceu foi que a corda ficou mais comprida, e você andou até o fim dela sem perceber, e o puxão chegou igual. Este vídeo é a outra estrada, é a estrada estoica, que é mais lenta na primeira semana e definitiva depois. E ela tem uma característica que eu quero que você entenda desde já, porque ela está no título e não é enfeite. Ela acontece sem uma palavra, sem conversa final, sem mensagem de encerramento, sem "eu só queria te desejar o melhor", sem áudio de 7 minutos às 2 da manhã, sem indireta postada, sem bloqueio anunciado. A pessoa não precisa fazer nada, não precisa concordar, não precisa pedir desculpa, não precisa nem ficar sabendo. E o mais importante, você não precisa esperar nada dela para começar hoje. Se dependesse da colaboração dela, não seria filosofia,
seria negociação. Agora, a imagem que atravessa este vídeo inteiro. Guarda ela, porque os 7 dias voltam nela. Existe uma armadilha antiga, usada em vários lugares do mundo, que é a coisa mais simples que já se inventou para capturar um animal. É uma jarra. Só isso. Uma jarra de barro pesada, presa no chão ou amarrada numa árvore com o bocal estreito. Dentro dela, uma noz. Ou um punhado de arroz, ou um pedaço de fruta, tanto faz. O macaco chega, enfia a mão pelo bocal, que é largo o suficiente para a mão aberta entrar. Encontra a comida, fecha a mão em volta dela. E aí não sai mais. Porque o punho fechado é maior que o bocal. E fica ali, puxando, gritando, se debatendo, machucando o pulso na borda do barro. O caçador aparece, sem pressa, e o macaco continua ali, com a mão presa numa jarra que não tem tampa, que não tem trava, que não tem nada. Ninguém está segurando aquele macaco. A jarra não tem mecanismo, não tem laço, não tem mola, não tem porta. O caçador não precisou nem chegar perto. A única coisa que prende aquele animal ali é a mão dele fechada, por decisão dele, em volta de uma coisa que ele quer. Ele pode ir embora a qualquer segundo, não precisa avisar ninguém, não precisa pedir licença ao caçador, não precisa quebrar a jarra, não precisa de força, não precisa de sorte, não precisa que o mundo mude. Precisa de uma coisa só, e é a coisa mais difícil que existe: abrir a mão. Guarda isso, porque é a frase que você vai levar deste vídeo. Ninguém está te segurando. O que segura você é o que você se recusa a soltar. E antes de eu te dar o primeiro dia, eu preciso ser muito claro sobre o que este vídeo não é. Porque este é um tema perigoso, e feito do jeito errado ele faz mais estrago do que a dor que veio curar. Presta atenção nestes 5 pontos, porque eles são a espinha do vídeo inteiro e eu vou voltar neles lá na frente. Primeiro, isto não é a regra do não contato para fazer a pessoa voltar. Se o seu objetivo é que ela sinta a sua falta, você não vai desapegar, você vai fazer uma greve. Greve é uma forma de negociação. Negociação é uma forma de vínculo. E vínculo com quem já foi embora é exatamente a corda que a gente veio cortar. Segundo, isto não é virar pedra. Existe uma ideia idiota, muito repetida, de que o estoico é o sujeito que não sente nada. Não é. Nunca foi. Os estoicos falavam de não ser arrastado pelas paixões destrutivas, o que é uma coisa completamente diferente de não amar. Epicteto, o mais duro de todos, o homem que ensinou a devolver tudo sem reclamar, já velho recolheu uma criança abandonada que ia ser deixada para morrer e criou ela como filho. Ele não era frio, ele era livre. Não confunde as duas coisas, porque quem confunde vira uma pessoa insuportável que chama a própria covardia de sabedoria. Terceiro, isto não é ódio. Ódio não é o contrário de apego. Ódio é apego com o sinal trocado. Quem odeia pensa na pessoa todo dia, ensaia a conversa com ela no chuveiro, quer que ela veja, quer que ela pague, quer que ela saiba. É a mesma corda, só que mais grossa e mais curta. Se você sair daqui odiando, você não avançou 1 centímetro. Quarto, isto não é esquecer em 7 dias. Eu não vou te vender isso, porque não existe e você saberia que é mentira. 7 dias não apagam ninguém. O que 7 dias fazem, e isso eu garanto, é parar de alimentar. Você vai continuar sentindo. A diferença é que o sentimento vai parar de dirigir. Ele vira passageiro, e passageiro não decide o caminho do carro. Quinto, e esse aqui é o que mais gente precisa ouvir. Isto não é sobre cortar quem ainda está na sua vida. Tem gente assistindo isso que precisa desapegar de alguém que vai continuar aparecendo todo dia. A mãe, o pai que você não escolhe, o sócio, o chefe, o ex com quem você divide um filho, o irmão que vai estar em todo aniversário até um dos dois morrer. Se o desapego dependesse de distância física, essas pessoas estariam condenadas. Não estão. Porque o desapego estoico acontece inteiro dentro de você, e por isso ele funciona com a pessoa sentada na sua frente. Agora sim.
A base filosófica disso é a primeira linha do primeiro parágrafo do manual mais famoso do estoicismo. Epicteto abre o Enquirídio dividindo o mundo em duas caixas, e ele não faz isso por gosto de organizar. Ele faz porque acha que 90% do sofrimento humano vem de colocar as coisas na caixa errada. Caixa 1. As coisas que dependem de você. O seu julgamento, o seu impulso, o seu desejo, a sua recusa, o que você faz com o que aconteceu. Caixa 2. As coisas que não dependem de você. O seu corpo, a sua reputação, os seus bens, os cargos e tudo que envolve a vontade de outra pessoa. E Epicteto dá o veredito: se você tratar como seu o que não é seu, você vai ser impedido, vai lamentar, vai se perturbar e vai culpar os deuses e os homens. Se tratar como seu só o que é seu de verdade, ninguém vai te obrigar a nada, ninguém vai te impedir de nada, você não vai ter inimigo e ninguém vai conseguir te prejudicar. Agora leva isso para a pessoa que está na sua cabeça. O amor dela por você era da caixa 2. A permanência dela era da caixa 2. A opinião dela sobre você, a lealdade dela, o arrependimento dela, a versão que ela conta para os amigos dela sobre por que vocês se afastaram, tudo caixa 2. Nada disso passou um segundo sequer dentro da sua mão. Você nunca teve. Você teve emprestado e você chamou de posse, e a conta chegou. E tem uma passagem que resolve isso numa frase, e é tão dura que eu preciso te preparar antes de falar. Epicteto, Enquíridio 11. Ele diz: nunca digas sobre coisa nenhuma que perdeste, mas que devolveste. Morreu o teu filho? Foi devolvido. Morreu a tua mulher? Foi devolvida. Tiraram a tua propriedade? Também foi devolvida. A primeira reação de qualquer pessoa saudável ao ouvir isso é achar cruel. E é aqui que eu preciso te falar quem estava escrevendo. Epicteto nasceu escravo. O nome que a gente conhece nem é um nome, é uma palavra grega que quer dizer, mais ou menos, adquirido. Ele foi propriedade de um homem chamado Epafrodito, que era secretário do imperador Nero. Ele era manco, e a versão que a antiguidade repetiu é que a perna foi quebrada pelo dono. Ele não foi dono nem do próprio corpo. Depois foi libertado, começou a ensinar e foi expulso de Roma por decreto do imperador Domiciano, junto com todos os filósofos, e teve que recomeçar do zero na Grécia, já velho, com uma perna ruim. Um homem que teve absolutamente tudo tirado dele, inclusive o corpo, é o homem que diz: não fala que perderam, fala que devolveram. Não é frieza de quem nunca perdeu. É a única frase possível para quem perdeu tudo e continuou de pé. E olha o que essa frase faz com a sua situação, se você deixar. Ela não diz que não doeu. Ela não diz que não doeu. Você está sofrendo como quem foi roubado. E quem foi roubado precisa de justiça, precisa que devolvam, precisa de alguém para culpar, e por isso não descansa. A partir do momento em que a coisa deixa de ser um roubo e vira uma devolução, o processo inteiro dentro de você muda de natureza. Não tem mais o que reaver, não tem ladrão. Tem uma coisa que passou pela sua mão por um tempo, que nunca foi sua e que voltou para onde estava. E agora eu vou te dar o outro homem, porque se eu parar em Epicteto, você vai sair daqui achando que isso é coisa de quem não ama. Sêneca escreveu a carta 63 para o amigo dele, Lucílio, que tinha acabado de perder um amigo chamado Flaco. É uma carta de consolação, e ela começa dura, do jeito estoico. Chora, mas não demais. Não faz da tristeza um espetáculo. Quem chora muito, chora para ser visto. E aí, no meio da carta, o homem mais famoso do Império Romano por escrever sobre autocontrole faz uma coisa que quase nenhum professor faz. Ele confessa que falhou. Ele conta que, quando perdeu o amigo Aneu Sereno, se entregou tanto à dor que virou exemplo do contrário do que ensinava. Foi vencido pelo luto. Ele, que escreveu tratados inteiros sobre a alma tranquila, ficou desmontado por um amigo morto e admitiu isso por escrito, para sempre, sabendo que ia ser lido. E depois ele acrescenta a frase que salva este vídeo inteiro de virar um manual de anestesia, que a lembrança dos amigos que a gente perdeu deve se tornar agradável.
que dá para pensar em quem se foi sem que aquilo seja uma facada toda vez. Esse é o alvo real. Não é apagar a pessoa, não é ficar indiferente. Não é conseguir olhar para ela e não sentir nada, porque isso não é cura, isso é amputação. O alvo é conseguir lembrar sem sangrar. E tem um terceiro homem, e ele é o mais importante dos três para você, porque ele não era um professor escrevendo para aluno nenhum. Marco Aurélio teve 13 filhos. Enterrou 8. Ele escrevia sobre aceitar a perda, sobre a impermanência de tudo, sobre a mesma coisa que este vídeo está falando, e escrevia isso sendo um homem que enterrou criança 8 vezes. Nas cartas dele para o professor Frontão, que sobreviveram e que qualquer um pode ler hoje, ele aparece completamente desesperado com um filho doente, com febre de criança, agarrado nas notícias. Não é a voz de um homem de mármore, é a voz de um pai apavorado. E o mesmo homem, nas meditações, anota para si mesmo o lembrete de que tudo que a gente ama é emprestado e que a natureza vai pedir de volta e que o problema nunca é a coisa em si, é o que a gente decidiu sobre ela. Guarda isso. Os 3 homens que sustentam este vídeo não estavam falando de teoria. Um perdeu a liberdade e o corpo. O outro perdeu o amigo e admitiu que desmoronou. O terceiro perdeu 8 filhos. Se o desapego estoico fosse frieza, esses 3 seriam as últimas pessoas do mundo a conseguir ensinar isso. Agora os 7 dias. Vão ser 7 tarefas, uma por dia. Nenhuma delas envolve falar com a pessoa. Nenhuma delas envolve postar nada, mostrar nada, provar nada ou esperar reação de ninguém. Todas acontecem em silêncio e a maior parte delas cabe em 15 minutos e uma folha de papel. E eu quero que você entenda o que eles fazem, porque eles não são uma lista bonitinha. Cada dia desses tira uma volta da mão que está fechada dentro da jarra. Só isso. Não tem magia, não tem virada, não tem o momento em que você acorda curado. Tem uma mão que estava fechada com força e que vai abrindo um dedo por dia, até que no 7º dia você percebe que a mão já saiu faz tempo e você continuava com o braço dentro do buraco por hábito. Dia 1. Nomear o que você perdeu de verdade. Todo mundo que está sofrendo por causa de alguém acha que sabe do que está sentindo falta e quase ninguém sabe. Se eu te perguntar agora do que você sente falta, você vai responder com o nome da pessoa. É natural. Mas o nome da pessoa é uma etiqueta colada por cima de uma pilha de coisas muito diferentes umas das outras. E enquanto essa pilha estiver embrulhada num nome só, você não consegue mexer em nada. É por isso que dói de um jeito tão embaralhado, tão sem fundo, tão impossível de explicar para os outros. Então o primeiro dia é o dia de desembrulhar. Você vai pegar uma folha, de verdade, de papel, escrita à mão, porque digitar é rápido demais e a mão obriga a cabeça a ir devagar. E você vai fazer 2 colunas. Na coluna da esquerda, você escreve o que aconteceu de verdade. Só fato. Só o que uma câmera de segurança teria filmado. Sem interpretação, sem intenção, sem adjetivo. Não vale escrever, ela nunca me valorizou, porque isso é conclusão. Vale escrever, eu chamei 3 vezes e ela não respondeu. Não vale escrever, ele me usou. Vale escrever, ele me procurava quando estava mal e sumia quando estava bem. Isso vai ser desconfortável e o desconforto é o remédio agindo. A maior parte das pessoas descobre, escrevendo essa coluna, que ela é bem menor do que imaginavam, que a coisa toda filmada por uma câmera cabe em 15 linhas. Na coluna da direita você escreve o que você imaginou que ia acontecer. E aí você vai encontrar a viagem que vocês iam fazer e não fizeram. A conversa que você ensaiou e nunca teve. O jeito que essa história ia terminar bem. O dia em que a pessoa finalmente ia entender você. A casa, o filho, o negócio, a velhice, o Natal daqui a 10 anos. A pessoa que ela ia virar quando parasse de fazer aquilo. O momento em que ela ia olhar para você e reconhecer, com todas as letras, tudo que você fez. Escreve tudo, sem economizar, sem se envergonhar do tamanho. E aí você olha para as 2 colunas lado a lado
e você vai ver a coisa mais importante deste vídeo inteiro. A coluna da direita é sempre maior. Quase sempre é muito maior. 3, 4, 10 vezes maior. E a coluna da direita nunca existiu. Nenhum item dali aconteceu. Nenhum item dali foi tirado de você, porque nunca esteve com você. Aquilo tudo foi construído dentro da sua cabeça, com material da sua cabeça, por você, sozinho, durante meses ou anos. Você não está de luto pela pessoa. Você está de luto por um futuro. E o futuro é a única coisa da qual é impossível ser roubado, porque ele nunca foi de ninguém. Essa é a parte que faz a dor parecer sem fundo, e agora você entende por quê. Fato tem tamanho. Fato acaba. Você pode olhar para 15 linhas e dizer, foi isso, foi ruim, acabou. Imaginação não tem tamanho. Ela se refaz sozinha toda noite. E é por isso que você pode passar 2 anos perdendo a mesma pessoa todo dia de manhã. Marco Aurélio anota nas Meditações uma coisa que parece frase de para-choque, até você viver isso. Se alguma coisa externa te causa dor, não é ela que te perturba, é o seu julgamento sobre ela. E esse julgamento você tem o poder de apagar agora. E ele completa em outro ponto: as coisas não tocam a alma, elas ficam do lado de fora, paradas. O que a gente sente vem inteiro do que a gente disse sobre elas. Não é que a perda não seja real, é que a pessoa que foi embora levou a coluna da esquerda. A coluna da direita continua com você na sua letra feita por você e é ela que você relê toda noite. Agora a segunda parte da tarefa, que é onde o dia 1 morde de verdade. Você vai olhar para a coluna da direita e vai escrever embaixo de cada item quem é o autor daquilo. E a resposta vai ser você. Em todos. Isso não é para você se culpar. Presta atenção nessa distinção, porque ela é a diferença entre este vídeo e um vídeo que te machuca. Você não é culpado por ter imaginado. Imaginar é o que a mente humana faz, e quem ama imagina, e nenhuma pessoa decente atravessa a vida sem construir futuro com alguém. Você não errou. O que você precisa ver é outra coisa, e ela é libertadora, não acusadora. Se o autor é você, o poder também é. Aquilo que a pessoa levou embora, você não pode recuperar. Está fora do seu alcance. É caixa 2. Acabou. Mas aquilo que você construiu sozinho, você é o único que pode desmontar. Não depende de ninguém voltar. Não depende de ninguém pedir desculpa. Não depende de conversa, de explicação, de fechamento. É obra sua, dentro da sua casa, e você tem a chave. Por isso o dia 1 é o dia mais importante dos 7. E por isso ele vem antes de qualquer coisa prática. Enquanto você achar que está sofrendo por causa de uma pessoa, você vai ficar esperando alguma coisa da pessoa. No segundo em que você enxerga que a maior parte da sua dor tem a sua própria assinatura, você para de esperar. E quem para de esperar já começou a sair da jarra. Epicteto tem um exercício que combina exatamente com esse dia, e ele é do começo do Enquirídio. Ele diz: em tudo que te agrada, que te é útil, que você ama, lembra de dizer o que aquilo é, começando pelas menores coisas. Se você gosta de um vaso de barro, diz: é um vaso de barro que eu gosto, porque quando ele quebrar, você não vai ser perturbado. E ele vai adiante. E é aqui que a maioria das pessoas se assusta. Se você beija o seu filho ou a sua mulher, diz para si mesmo que está beijando um ser humano, porque quando ele morrer, você não vai ser perturbado. Isso soa monstruoso na primeira leitura. Parece um homem ensinando a amar menos para sofrer menos. Não é isso. E dá para provar que não é, olhando para o que ele fez da própria vida. Esse mesmo homem, velho e sozinho, adotou uma criança abandonada. Quem quer amar menos não adota ninguém aos 70 anos. O que ele está atacando não é o amor. É a fantasia de permanência que a gente cola em cima do amor sem nem perceber que colou. A gente não ama a pessoa. A gente ama a pessoa junto com a promessa silenciosa de que ela vai continuar existindo do jeito que ela é, no lugar onde ela está, para sempre. Essa promessa ninguém fez. Ninguém pode fazer. E é o rompimento dessa promessa, não o amor,
que produz o desespero. Então, a última linha do seu papel hoje é essa. Você escreve o nome da pessoa e do lado escreve o que ela é. Um ser humano que muda, que escolhe, que tem vontade própria, que sempre teve e que nunca esteve sob a sua administração nem quando estava do seu lado. Guarda esse papel. Você vai usar ele de novo no dia 7. E não faz mais nada hoje. O dia 1 é só isso. Ver o que é seu, ver o que nunca foi e parar de chorar as duas coisas com o mesmo choro. Dia 2. Parar de alimentar. O dia 1 foi entendimento. O dia 2 é higiene, e ele é o mais chato dos 7. E é o que mais gente pula, e é justamente por isso que tanta gente fica presa por anos. Porque saber não desapega ninguém. Você pode ter entendido tudo ontem, com uma clareza de cristal, e às 11 da noite estar com o dedo rolando o perfil da pessoa pela 4ª vez. Não é falta de inteligência. Não é falta de caráter. É que existe um circuito no seu corpo que é mais antigo que qualquer argumento, e argumento não desliga circuito, só comportamento desliga circuito. Sêneca escreve na carta 2 para o Lucílio uma comparação que resolve isso melhor do que qualquer coisa que se escreveu depois. Ele fala do sujeito que não fica quieto, que muda de lugar toda hora, que muda de leitura toda hora, e diz: uma planta que é transplantada com frequência nunca cria raiz. E logo depois ele dá a imagem da ferida. Nenhuma ferida cicatriza se você fica trocando o remédio dela todo dia, se você fica abrindo para ver como está. É isso que você faz. Você abre a ferida para ver como ela está. Todo dia. Às vezes 5 vezes por dia. E depois você se pergunta, sinceramente indignado, por que ela não fecha. Vamos ser específicos, porque conselho genérico não muda nada. Isso aqui é o que abre a ferida, todos os dias, na sua vida. Olhar o perfil. Olhar os stories. Olhar quem curtiu a foto dela. Olhar o perfil dos amigos dela para ver se ela aparece. Reler a conversa antiga. Reler aquela mensagem específica, aquela que você sabe de cor e mesmo assim abre para ler de novo. Ouvir a música que era de vocês, de propósito, e depois fingir surpresa por ter ficado mal. Passar na rua dela por um caminho que é 10 minutos mais longo. Perguntar do jeito casual para um amigo em comum aquela pergunta que você planejou por 3 dias para parecer espontânea. Manter o número salvo com o nome carinhoso. Manter a foto de vocês no papel de parede, escondida numa pasta que você abre uma vez por semana para confirmar que ainda dói. Cada uma dessas coisas é uma dose. E aqui está o que ninguém te conta sobre a dose. Ela funciona. É por isso que você faz. Não é masoquismo. Existe um alívio genuíno de 2 ou 3 segundos quando você vê a foto, quando você lê a mensagem antiga, porque o cérebro trata aquilo como reencontro. Ele não sabe distinguir pixel de presença. Você recebe o alívio e depois recebe a conta, que é 12 horas de queda. Você está pagando 12 horas por 3 segundos. E vai pagar de novo hoje à noite se a gente não mexer nisso. Epicteto tem a ferramenta exata para isso, e é o Enquirídio 34. Ele diz: quando você é atingido pela imagem de algum prazer, não deixa ela te carregar. Segura, dá um tempo a você mesmo. E aí compara 2 momentos, o momento em que você vai desfrutar daquilo e o momento em que, depois de ter desfrutado, você vai se arrepender e brigar consigo mesmo. E põe do outro lado o quanto você vai ficar contente e satisfeito consigo mesmo se não fizer. Isso foi escrito há quase 2000 anos por um homem que não fazia ideia do que era um celular. E é a descrição mais precisa que existe do que acontece com você às 11h30 da noite. Então a tarefa do dia 2, e presta atenção porque ela tem uma regra que a maior parte das pessoas quebra. Você vai cortar o acesso em silêncio. Silenciar, arquivar, tirar dos favoritos, tirar o atalho, mudar o nome do contato para o nome completo e seco, tirar as fotos da galeria e jogar numa pasta trancada ou num pendrive na gaveta, sair dos grupos onde a pessoa está e onde você não precisa estar.
Se você deu conta de fazer isso sem parecer que fez, você fez certo. Repara no em silêncio. Não é para bloquear com anúncio. Não é para postar indireta avisando que você está se afastando. Não é para deixar de seguir de um jeito que a pessoa perceba. E não é para ficar checando se ela percebeu. Se você faz qualquer coisa dessas, você não cortou o acesso. Você mandou um recado. E o recado é uma corda. E a gente combinou que é sem uma palavra. Se você tem que continuar vendo a pessoa porque tem filho junto, porque trabalham juntos, porque é da família, a regra muda de forma, mas não de espírito. Você corta o acesso opcional e mantém só o obrigatório. Conversa sobre o que precisa ser resolvido e nada mais. Sem pergunta pessoal, sem puxar assunto, sem como você está, que é isca. Contato funcional é contato limpo. O que envenena não é a presença, é a sonda que você joga esperando encontrar alguma coisa. E aí vem o combinado do dia, que vale para os próximos 6 dias inteiros. Quando bater à vontade, e ela vai bater, você não luta contra ela. Você faz 3 coisas, nessa ordem. Primeiro, você nomeia em voz alta ou por escrito, veio a vontade de olhar. Nomear tira a coisa do automático e coloca na mesa. Segundo, você espera 10 minutos, só 10. Você não está prometendo nunca mais, porque nunca mais é grande demais e a sua cabeça não aceita. 10 minutos ela aceita. Terceiro, se depois dos 10 minutos a vontade continuar, você faz a comparação de Epicteto e faz por escrito na primeira semana. Como vou estar daqui a 1 hora se eu olhar? E como vou estar daqui a 1 hora se eu não olhar? Na esmagadora maioria das vezes a vontade não sobrevive aos 10 minutos. Ela não é fome, é fumaça. Ela precisa da sua velocidade para existir e 10 minutos é lento demais para ela. E tem uma coisa que eu preciso te avisar sobre o dia 2, porque se eu não avisar, você vai achar que deu errado. Você vai piorar hoje. Nas primeiras 24 ou 48 horas sem dose, tudo fica mais alto. A saudade sobe, a lembrança fica mais nítida, aparece um pensamento novo dizendo que você está sendo dramático, que não precisava disso tudo, que dava para continuar acompanhando de longe numa boa, como 2 pessoas adultas. Isso não é a sua sabedoria falando. É a abstinência negociando, e ela negocia com a sua voz, usando os seus argumentos, porque ela mora dentro da sua cabeça e conhece as suas fraquezas melhor do que qualquer inimigo. Se você atravessar as primeiras 48 horas sem abrir a ferida, o terceiro dia já é outro corpo. Não outro coração, ainda não. Outro corpo. E é o suficiente para chegar no dia 3, que é onde a gente começa a mexer no que a mente faz quando você não está olhando. Dia 3. Ensaiar o definitivo. Você já está fazendo um exercício mental todo dia. Você só está fazendo o exercício errado. Toda vez que você imagina o reencontro, você está ensaiando. Toda vez que você monta na cabeça a cena em que a pessoa manda a mensagem, ou aparece, ou explica, ou chora, ou reconhece, você está treinando a sua mente para uma coisa que não está acontecendo. E a mente é obediente. Ela treina o que você manda ela treinar. Você repete essa cena 200 vezes por semana e depois se pergunta por que a sua cabeça continua trabalhando para essa pessoa. E não é só o reencontro bonito. Tem a versão amarga também, que é a mesma coisa com outra roupa. A cena em que ela se dá mal, em que ela percebe tarde demais, em que alguém conta para ela como você está bem agora. Isso também é ensaio. Isso também é a mesma corda. Os estoicos tinham um exercício justamente para isso, e ele é famoso, e ele é quase sempre mal explicado. Eles ensaiavam a perda antes que ela chegasse. Sentavam e imaginavam em detalhe, calmamente, sem drama. Eu posso perder isso. Isso pode acabar. Essa pessoa pode não estar aqui amanhã. E o motivo disso não é sofrer antecipado, como muita gente entende. É outro, e é bem mais inteligente. É que o que arrasa um ser humano quase nunca é a dor em si, é o espanto. Quando uma coisa que você tinha como certa se desmancha, o que te derruba não é só a falta dela, é a descoberta, no meio do peito, de que o chão era falso.
Quem ensaiou a perda perde a pessoa. Quem não ensaiou perde a pessoa e mais o chão. Só que você não está mais no antes. A perda já aconteceu. Então o exercício muda de direção. E é isso que o dia 3 vai fazer. Hoje, você vai ensaiar o definitivo. Você vai sentar, sozinho, sem música, sem celular na mão, por uns 15 ou 20 minutos e vai construir com detalhe a cena que você tem evitado com todas as forças desde que isso começou. A pessoa não volta. Nunca. Não é que ela esteja demorando. Não é que exista uma versão futura de vocês dois depois que ela amadurecer, depois que ela terminar aquilo, depois que ela se resolver. Não existe reviravolta. Ela segue a vida dela e a vida dela dá certo. E ela é feliz, e ela é feliz com outra pessoa. E essa outra pessoa recebe a melhor versão dela. Aquela versão que você esperou anos e nunca chegou. E ela não pensa em você. Não é que ela pense e se arrependa. Ela simplesmente não pensa. Você virou uma pessoa boa da história dela, lembrada com carinho em 2 frases, e nada mais. Agora avança 5 anos e continua construindo. Uma terça-feira comum daqui a 5 anos. Que horas você acorda? Onde você mora? Quem está do seu lado, se tem alguém? O que você faz nesse dia? Como é o seu café da manhã? Você segue existindo, com uma vida inteira acontecendo, e essa pessoa não faz parte de nenhuma parte disso, e você não pensou nela naquele dia inteiro. Constrói a cena até doer, e aí fica ali um pouco mais, e depois repara numa coisa que vai acontecer sozinha, e é por isso que este exercício existe. Em algum ponto do meio dessa cena, você percebe que dá para viver ali. Não é bom. Não é o que você queria, mas é vivível. Tem café, tem trabalho, tem uma janela, tem gente, tem sábado. É uma vida. O que estava te destruindo não era esse cenário. Era a fuga desse cenário. Enquanto você não olhava para ele de frente, ele ficava atrás de você o tempo todo, como uma ameaça de tamanho infinito, e uma parte da sua energia era gasta o dia inteiro só em não olhar. No minuto em que você olha, ele encolhe para o tamanho real, que é o tamanho de uma vida diferente da que você planejou. Sêneca escreve na Carta 13 uma frase que devia estar pregada na parede de todo mundo. São mais numerosas as coisas que nos assustam do que as que nos esmagam, e a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. E ele desenvolve isso mostrando como a mente humana pega uma possibilidade e a transforma numa certeza, para depois se torturar com uma coisa que ainda não existe. E tem uma segunda carta que é ainda mais importante para o seu caso, e é a Carta 5. Nela, ele diz uma coisa que resolve o dia 3 inteiro, e eu quero que você guarde isso com muito cuidado, porque é contra-intuitivo. Ele diz que o medo e a esperança andam juntos, que os dois pertencem a uma mente em suspenso, uma mente pendurada no futuro, que eles caminham no mesmo passo, como o prisioneiro e o soldado acorrentados um no outro. Ou seja, enquanto você espera, você teme. As duas coisas são o mesmo fio. É por isso que a esperança de que a pessoa volte não é o seu consolo. É o seu carrasco. É ela que te obriga a checar o celular. É ela que te obriga a checar o celular. É ela que te faz interpretar cada coisinha como sinal. E é aqui que a frase de Epicteto, aquela que parecia cruel lá no começo, faz sentido pela primeira vez. Não diga que perdeu, diga que devolveu. Quem foi roubado espera. Espera a devolução, espera a justiça, espera o dia em que aquilo volta para a mão dele. Quem devolveu não espera nada, porque não tem nada pendente. É a mesma situação, com a mesma dor, mas uma delas tem uma porta aberta e a outra não. A tarefa de hoje, escrita, é curta e é a mais pesada dos 7 dias. Você vai escrever uma frase no papel, com a sua letra. Essa pessoa não volta e eu vou viver. E embaixo você vai escrever 3 coisas concretas da sua vida daqui a 5 anos, na cena que você acabou de construir. Não coisas grandiosas, não é lista de sonhos. Coisas comuns. Onde eu quero estar morando. Uma coisa que eu quero saber fazer e não sei. Um lugar que eu quero conhecer.
Repara no que essas 3 linhas fazem. Elas colocam pela primeira vez alguma coisa no futuro que não depende de ninguém aparecer. O seu futuro está desocupado faz meses, porque tinha um lugar reservado nele para uma pessoa que não vem. 3 linhas não resolvem, mas elas são o primeiro objeto seu colocado numa sala que estava sendo mantida vazia por respeito a um fantasma. E se enquanto você faz esse exercício vier choro, deixa vir. Chorar aqui não é recaída. É a diferença entre a ferida sendo fechada e a ferida sendo cutucada. Uma dói para frente, a outra dói em círculo. Você vai aprender a diferença no corpo e depois disso não erra mais. Dia 4. Rasgar a cobrança. Este é o dia mais difícil dos 7. Não o mais triste. O dia 3 costuma ser o mais triste. Este é o mais difícil porque ele mexe na única coisa que a gente segura achando que é dignidade. Você não está preso só por amor. Uma parte grande do que te segura é uma conta. Tem uma dívida aberta entre você e essa pessoa. E não precisa ser dinheiro, quase nunca é. É uma dívida de reconhecimento. Ela nunca reconheceu o que você fez. Ela nunca pediu desculpa daquilo. Ela contou a história errada para os outros e você ficou como vilão. Você segurou a barra dela num período em que ninguém segurou. E ela sumiu no mês em que você precisou. Ela mentiu e nunca admitiu. Ela sabe o que fez e nunca falou em voz alta. E você quer receber. E o mais honesto de tudo, você tem razão. Essa é a parte que quase nenhum vídeo sobre esse assunto tem coragem de falar, porque é mais fácil dizer que ninguém tem culpa de nada. Não é verdade. Existe injustiça de verdade no mundo. Gente faz coisa errada de verdade com gente que não merecia. E provavelmente uma parte do que você está sentindo é uma resposta correta a uma coisa que foi genuinamente errada. O estoicismo nunca disse que não existe injustiça. Ele disse outra coisa, muito mais desconfortável. Que a sua paz não pode ficar guardada na mão de quem te deve. Porque olha o desenho da situação. Você tem uma cobrança em aberto e o devedor não sabe que deve, ou sabe e não pretende pagar, ou já nem lembra. Ele não está trabalhando para quitar. Ele está dormindo bem. E você mantém um departamento de cobrança funcionando dentro da sua cabeça 24 horas por dia com um funcionário só, que é você, sem salário, cobrando alguém que não atende. Esse departamento tem custo. O custo é a sua noite de sono, o seu humor de segunda-feira, a sua paciência com quem não tem nada a ver com isso, os anos que você passa contando a mesma história para os seus amigos com a mesma raiva do primeiro dia. Você está pagando para cobrar. E a dívida continua exatamente do mesmo tamanho. Marco Aurélio, que era o homem mais poderoso do mundo conhecido e, portanto, o homem que mais poderia cobrar de todo mundo, escreve para si mesmo o lembrete de que quando você espera que o desonesto não seja desonesto, você está pedindo o impossível. É como se espantar que a figueira dê figo. E em outro ponto ele escreve a linha que resume o assunto. A melhor maneira de se vingar é não se tornar igual a quem te fez aquilo. Não é perdão de igreja, não é gentileza, não é fraqueza, é contabilidade. Ele está dizendo que a vingança te transforma na pessoa de quem você está tentando se livrar e que o preço disso é sempre maior do que a satisfação. E tem um texto de Epicteto que é a ferramenta prática do dia de hoje, e é o Enquirídio 43. Ele diz que toda coisa tem 2 alças, uma pela qual dá para carregar e outra pela qual não dá. Se o teu irmão te trata mal, não pega a coisa pela alça, ele foi injusto comigo, porque essa alça não carrega. Pega pela alça, ele é meu irmão, a gente cresceu junto, e aí a coisa se torna carregável. Isso não é negar o que aconteceu. As 2 alças são do mesmo objeto. O fato é o mesmo. O que muda é por onde você segura, e existe uma alça que arranca o seu braço fora e outra que deixa você andar. A tarefa do dia 4 tem 2 partes, e as 2 são escritas. A primeira parte, você escreve a cobrança inteira, sem edição, sem ser justo, sem colocar o "mas eu também errei", que você coloca automaticamente para parecer maduro. Escreve tudo o que essa pessoa te deve, cada item. O reconhecimento,
o pedido de desculpa, a explicação, a versão certa da história, o dinheiro se tiver dinheiro, os anos, o que você abriu mão, o que você aguentou. Escreve com raiva se for o caso. Ninguém vai ler. Isso demora e é para demorar. A maior parte da força dessa dívida vem de ela nunca ter sido escrita. Enquanto ela é uma névoa dentro do peito, ela é infinita. No papel, ela vira uma lista, e listas terminam. A segunda parte, você lê a lista inteira em voz alta, devagar, e depois escreve embaixo, com a sua letra: esta conta não vai ser paga. Não, não é justa. Ela é justa. Não, eu perdoo, se você ainda não perdoa, porque mentir para si mesmo não cura nada. Só isto, esta conta não vai ser paga, nunca. Não existe cenário no mundo real em que ela seja paga, e mesmo que fosse, mesmo que a pessoa aparecesse amanhã com o pedido de desculpa perfeito, você já sabe, no fundo, que não devolveria os anos. E aí, a última linha, que é o que o dia 4 veio buscar. Eu fecho a cobrança porque o único que está pagando por ela sou eu. Repara bem no que isso não é, porque aqui é onde mais gente escorrega. Isso não é dizer que estava tudo bem. Não estava. Isso não é reconciliação. Você não vai mandar mensagem nenhuma. Lembra do combinado? É sem uma palavra. Fechar a cobrança é um ato interno, e a pessoa não fica sabendo, e não precisa ficar. Isso não é voltar a confiar. Perdoar e confiar são coisas separadas, e confundir as duas é como uma pessoa se machuca de novo pelo mesmo motivo. Você pode largar a dívida e continuar sabendo exatamente do que aquela pessoa é capaz. Aliás, é isso que gente sábia faz. Solta o rancor e mantém a informação. E isso não é dizer que você não pode buscar justiça no mundo real quando for o caso. Se tem processo, se tem direito, se tem uma coisa concreta a ser feita, faz. O que o dia 4 encerra não é a ação. É a cobrança emocional, aquela que roda sozinha na sua cabeça e que não tem tribunal nenhum e que só cobra de você. No dia em que você faz isso direito, tem uma coisa física que acontece e quase todo mundo relata igual. Um cansaço enorme, no meio da tarde, do nada. É o cansaço de quem largou um peso que estava carregando faz tanto tempo que já não sentia mais o braço. Dorme cedo hoje. Amanhã é o dia em que a gente começa a preencher o buraco. Dia 5. Ocupar o espaço vazio. Existe um erro que faz gente boa voltar para dentro da jarra no 6º dia, depois de ter feito tudo certo até ali. E o erro é achar que desapego é só subtração. Você tirou o acesso. Você rasgou a cobrança. Você olhou o definitivo de frente. Ótimo. Só que agora tem um buraco, e a natureza não gosta de buraco, e a sua cabeça também não. Se você não ocupar aquele espaço de propósito, ele vai ser ocupado sozinho, e ele só tem 2 coisas à mão para ocupar: a pessoa que saiu, que volta em forma de lembrança, ou um substituto qualquer que é pior. Então hoje é o dia de olhar para o buraco com olho técnico e não com olho de saudade. Essa pessoa ocupava 3 tipos de espaço na sua vida e eles são completamente diferentes um do outro. A maior parte das pessoas trata tudo como se fosse um só, e é por isso que não conseguem resolver. O primeiro tipo é o espaço de horário. São os buracos no relógio. A sexta à noite, a ligação das 7, o domingo de tarde, a mensagem de bom dia, a janta de quarta, o caminho do trabalho falando no telefone, o sábado inteiro. Esses são os mais fáceis e são os que mais doem no curto prazo, porque eles chegam sozinhos, marcados na hora certa, todo santo dia, sem você chamar. É um alarme que continua tocando numa casa vazia. Segundo tipo, e esse é o que quase ninguém enxerga: o espaço de função. Toda pessoa importante na sua vida cumpre funções específicas e você nem sabe quais são até ela sumir. Essa pessoa era para quem você contava boa notícia, ou era com quem você reclamava do trabalho, ou era quem te dizia que você estava exagerando quando você estava exagerando, ou era quem lembrava dos seus compromissos, ou era o seu freio.
Ou era a sua desculpa para não ir em lugar nenhum? É por isso que uma coisa boa te dá um aperto no peito, e isso confunde muita gente. Você recebe uma notícia ótima e o primeiro movimento do seu corpo é pegar o celular, e o corpo faz isso antes da cabeça lembrar. Não é falta de amor próprio, é uma função que ficou vaga. Terceiro tipo, o mais profundo, o espaço de identidade. Você não era só você. Você era o namorado da fulana, era o melhor amigo do Beltrano. Era o filho que segura a família, era o cara que aguenta, era a pessoa que aguenta. E quando alguém sai, uma parte do seu nome sai junto. É isso que dá aquela sensação de não saber quem você é, que é uma das coisas mais assustadoras desse processo e que raramente alguém consegue explicar. Não é drama, é estrutural. Uma parte da sua definição estava hospedada fora de você. A tarefa de hoje é fazer o mapa dessas três coisas, e ela é a tarefa mais prática dos 7 dias. Pega o papel e escreve 3 títulos: horário, função, identidade. Debaixo de horário você lista os buracos concretos do relógio. Sexta à noite, domingo de tarde, 7 da noite todo dia. Ser específico, com hora. Debaixo de função você lista o que essa pessoa fazia por você que ninguém mais faz hoje. Escuta desabafo, comemora conquista, dá opinião sincera, me tira de casa, me acalma quando eu surto. Debaixo de identidade você escreve as frases que descreviam você e que agora estão sem dono. Eu era o que cuidava. Eu era o namorado dela. Eu era o namorado dela. E aí você preenche. E cada tipo se preenche de um jeito diferente. Isso é importante, porque preencher errado é o que faz a coisa toda ruir. Horário se preenche com compromisso marcado com outra pessoa ou com uma atividade que tenha hora e lugar. Não vale "vou tentar sair mais". Vale academia terça e quinta às 7. Vale jantar na casa da sua irmã no domingo. Vale um curso que tem aula na sexta à noite. O buraco de horário não aceita intenção, ele só aceita agenda, porque ele é feito de agenda. Função se preenche distribuindo. E presta atenção nisso, porque é aqui que mora a armadilha. A maior parte das pessoas tenta encontrar uma pessoa nova que faça todas as funções de uma vez. É isso que a gente chama de tapa-buraco, e é por isso que ele nunca funciona. Ele não é uma pessoa, ele é uma vaga que alguém foi contratado para preencher, e ninguém aguenta ser vaga. O que funciona é distribuir. Boa notícia agora vai para o seu irmão. Desabafo de trabalho vai para o colega que você confia. Opinião sincera vai para o amigo mais direto que você tem. Sair de casa vai para o grupo do futebol. Cada função para um lugar diferente, e nenhum deles precisa saber que foi promovido. E aí a identidade, que é a que só o estoicismo resolve bem, porque as outras duas qualquer manual resolve. Epicteto tem uma pergunta que ele repete de várias formas nos discursos, e ela é: quem é você? Não no sentido bonito e vago que virou frase de rede social, mas no sentido de papel a cumprir. Você é um ser humano, e depois disso você é filho, é irmão, é vizinho, é cidadão, é o que você faz. E ele diz uma coisa que incomoda. Cada um desses papéis tem deveres que continuam existindo mesmo quando a outra parte não cumpre a dela. Repara na força disso. Você é filho mesmo que o seu pai seja ruim. Você é irmão mesmo que o seu irmão não te procure. O papel não depende do desempenho do outro, porque senão a sua vida inteira estaria terceirizada. Então a identidade não se preenche com outra pessoa. Ela se preenche com papel exercido. Marco Aurélio abre o livro 5 das Meditações com a cena mais humana que existe naquele texto. Ele está com preguiça de sair da cama de manhã. O imperador de Roma com preguiça. E o argumento que ele usa consigo mesmo não é "vamos, você é forte", não é motivação. É outra coisa. Ele diz: "Eu estou levantando para fazer o trabalho de um ser humano. Eu vou fazer aquilo para que eu vim." E ele se pergunta se ele foi feito para ficar deitado se aquecendo debaixo da coberta. Guarda o mecanismo dessa frase, porque ele é o que te tira da cama nas próximas semanas. Ele não se levantou porque estava se sentindo bem.
Ele se levantou porque tinha uma função no mundo que independia de como ele estava se sentindo naquela manhã. Isso é o antídoto exato para o buraco de identidade. Enquanto você espera se sentir inteiro para voltar a agir, você não vai voltar a agir, porque a inteireza vem depois da ação, nunca antes. Você não age porque melhorou, você melhora porque agiu. E agora, eu preciso ser explícito sobre a proibição do dia 5, porque ela é a mais importante e é a que ninguém obedece. Não preencha o espaço de identidade com uma pessoa nova nas próximas semanas. Não estou dizendo para você virar monge nem para ficar sozinho pelos próximos 2 anos. Sai, conhece gente, vive. O que eu estou dizendo é sobre a função que você vai atribuir a essa pessoa nova. Se ela entra para tapar o buraco, você não desapegou de ninguém. Você transferiu a dependência de endereço e ela vai chegar exatamente igual no primeiro dia em que essa pessoa nova te decepcionar, porque a jarra continua na sua mão, só mudou a nós. Tem um jeito simples de saber em qual das duas situações você está. Pergunta: se essa pessoa nova sumisse hoje, eu ficaria triste ou eu ficaria desesperado? Triste é saudável, desesperado é a vaga falando. Dia 6. O teste da plateia. Chegando aqui você já melhorou, e é justamente por isso que hoje é o dia mais perigoso dos 7, porque a melhora tem uma imitação muito boa, e ela é quase indistinguível da coisa real por fora. Hoje a gente vai descobrir se você desapegou de verdade ou se você só ficou muito bom em parecer desapegado. O teste tem uma pergunta só, e você tem que respondê-la com uma honestidade que ninguém vai auditar, porque ninguém vai ver. Fecha os olhos e imagina a cena com detalhe. Amanhã, sem aviso, você encontra essa pessoa. Um mercado, uma rua, um casamento, um velório, tanto faz. Ela está ali, a 3 metros de você. O que você quer que aconteça? Não o que você acha bonito querer. O que você quer? A primeira coisa que subiu antes de você editar. Se a resposta foi alguma versão de "eu quero que ela veja como eu estou bem", ou "quero que ela perceba o que perdeu", ou "quero que ela note que eu não estou nem aí", ou "quero que ela sinta um aperto quando me vir", eu preciso te dizer uma coisa dura, e é para isso que você está aqui. Você não desapegou. Você está atuando o desapego, e ela continua sendo a plateia. E olha o problema com isso, que é bem maior do que parece. Se você precisa que ela veja, o seu bem-estar depende de um encontro que pode nunca acontecer. Você fez todo o trabalho dos 5 dias anteriores e, no fim, entregou o resultado inteiro para uma pessoa que não sabe de nada para ser conferido numa data que não existe. É a mesma coleira, agora dourada, agora com o nome de superação. E tem uma segunda coisa, e essa é ainda mais cruel. Quem se recupera para ser visto se recuperando fica travado no ponto em que está, porque a pessoa não vem. E se não vem, o resultado não foi entregue, e aí o processo não fecha. Tem gente há 7 anos parada nesse ponto, em ótima forma física, com a vida arrumada por fora, esperando um encontro casual para poder finalmente encerrar um assunto que só existe dentro dela. Epicteto fala disso com uma frase que não deixa saída, no Enquiridio 23. Ele diz: se você um dia virar a sua atenção para fora, querendo agradar alguém, saiba que você destruiu o seu plano de vida. E no 33 ele dá a solução, que é a coisa mais estoica que existe. Define de uma vez um caráter e um jeito de ser para você, e mantém isso quando você está sozinho e quando você está com os outros. Repara na medida. O critério não é o que os outros veem. O critério é a coincidência entre o que você é sozinho e o que você é acompanhado. É isso que os antigos chamavam de constância, e é a coisa mais próxima de liberdade que um ser humano consegue. Marco Aurélio anota uma variação disso que é quase um soco. A gente ama a si mesmo mais do que ama qualquer outra pessoa, e mesmo assim dá mais valor à opinião que os outros têm da gente do que à opinião que a gente tem de si mesmo. E em outro ponto ele escreve, com um alívio quase visível na frase, quanto tempo ganha quem não fica olhando para o que o vizinho disse, fez ou pensou. Então a tarefa do dia 6 são 3 perguntas escritas.
Não é para responder de cabeça, porque de cabeça a gente mente com facilidade e no papel a mentira fica esquisita. Pergunta 1. Se essa pessoa nunca mais souber de nada da minha vida, nunca, eu ainda quero as coisas que eu estou querendo agora? A academia, o projeto novo, a mudança, o corte de cabelo, a viagem, a promoção, item por item. Se algum item cair quando você tira a plateia, esse item não era seu, era recado. Pergunta 2. Eu quero que ela esteja mal? Responde com sinceridade. Se a resposta for sim, tudo bem, é humano, e você não é uma pessoa pior por isso. Mas anota o que isso significa, sem enfeitar. Você está preso à vida dela ainda. Alguém que precisa que outra pessoa vá mal está tão amarrado quanto alguém que precisa que ela volte. Nos dois casos, a vida dela é uma variável na sua paz, e é exatamente essa variável que a gente veio remover. Pergunta 3, e é a que fecha. Eu faria isso se ela nunca fosse saber? Essa vira o seu filtro pelos próximos 30 dias. Toda decisão que aparecer ligada a essa história passa por ela. Postar aquilo, eu postaria se ela nunca fosse ver? Ir naquela festa, eu iria se ela não estivesse lá? Não ir naquela festa, eu deixaria de ir se ela não estivesse lá? Repara que a segunda e a terceira são o mesmo erro, uma com sinal positivo e a outra com sinal negativo. Organizar a sua vida para encontrar a pessoa e organizar a sua vida para evitar a pessoa são a mesma escravidão, com estratégias opostas. E aqui eu volto num ponto que eu prometi lá no começo, porque é aqui que ele fecha. O conselho popular manda você sumir para ela sentir a sua falta. Agora você consegue ver com clareza o defeito daquilo. Não é que seja imoral, não é isso. É que é ineficaz por desenho. Aquilo entrega o resultado do seu trabalho para uma pessoa avaliar. Você faz 7 dias de esforço interno e no fim precisa da assinatura dela para validar o certificado. O desapego estoico é o contrário exato disso. Ele é a única coisa que ninguém pode conferir, aprovar, elogiar ou tirar de você. Ele acontece inteiro dentro de uma sala onde não cabe mais ninguém. E é por isso que é sem uma palavra. Não porque o silêncio seja uma tática melhor, mas porque, quando está de verdade resolvido dentro, não sobra nada para dizer. Dia 7. Fechar sem uma palavra. Chegou o último dia, e ele não é uma comemoração. É um enterro bem feito. Existe uma diferença entre uma coisa que acabou e uma coisa que foi encerrada. Acabar é o que o outro fez. Encerrar é o que você faz. E muita gente atravessa a vida inteira com relações que acabaram e que nunca foram encerradas. E é isso que fica batendo porta dentro da casa de madrugada. O erro que quase todo mundo comete aqui é achar que o encerramento precisa da outra pessoa. A conversa final, o último café, o áudio explicando tudo, aquela mensagem madura, bonita, bem escrita, que diz: "Eu só queria agradecer pelo que a gente viveu e te desejar o melhor." Eu preciso ser muito honesto com você sobre essa mensagem, porque ela é a armadilha mais elegante de todas. Essa mensagem quase nunca é um agradecimento. Ela é um recibo. Você escreve para que a pessoa leia, para que ela sinta alguma coisa, para que ela responda, para que ela reconheça, para que ela veja como você está evoluído. Se ela não responder, você vai olhar o celular 13 vezes naquele dia. E se ela responder mal, você desmonta. Quer o teste? Se você mandasse essa mensagem e soubesse com certeza absoluta que a pessoa nunca ia ler, você ainda mandaria? Se a resposta for não, não era encerramento. Era cobrança com roupa boa. Por isso o dia 7 acontece por escrito e por isso ele não sai da sua casa. A tarefa é uma carta, escrita à mão, com o nome da pessoa no começo, dirigida a ela, e que nunca vai ser enviada. Ela tem 3 partes, nessa ordem, e a ordem importa. Parte 1. O que foi bom de verdade. Escreve tudo o que foi genuinamente bom, com detalhe, com nome, com data se você lembrar. Não escreve "a gente teve bons momentos", porque isso é o que a gente escreve para não escrever. Escreve o momento, a noite específica, a coisa que ela te ensinou e que você usa até hoje sem pensar, a vez em que ela te socorreu,
O jeito que ela ria de uma coisa idiota. O fato de que você não seria quem você é hoje se essa pessoa não tivesse passado por aqui. Isso vai doer mais do que a parte da raiva, e tem um motivo. É muito mais fácil largar um monstro do que largar uma pessoa que foi boa com você. Por isso a cabeça tenta transformar todo mundo em monstro na saída. É um atalho. Fica mais simples odiar do que perder. Mas repara, quem sai de uma história convertendo a outra pessoa em vilão não fica livre, fica amargo. E amargo é apego com outro sabor. A gente já viu isso no dia 4. A única saída limpa é conseguir dizer ao mesmo tempo que foi bom e que acabou. As duas coisas verdadeiras juntas, sem uma cancelar a outra. Sêneca escreve exatamente isso na carta 63, aquela em que ele consola Lucílio pela morte do amigo. Ele diz que a gente deve fazer com que a lembrança de quem a gente perdeu se torne agradável. Que ninguém volta com gosto a uma coisa que só dói, e que por isso muita gente foge da lembrança inteira e no fim perde duas vezes. Perde a pessoa e perde a memória dela. E é o mesmo homem que escreve na mesma carta que a gente devia aproveitar avidamente os amigos, porque ninguém sabe por quanto tempo vai ter esse privilégio. Parte 2 da carta. O que custou? Aqui você escreve o preço sem acusação. Não é a lista do dia 4, aquela já foi rasgada. Aqui é só o registro. Isso me custou tanto tempo. Me custou tal coisa que eu abri mão. Me custou a minha confiança em determinada coisa. Me custou 2 anos. Escrever o preço não é reabrir a conta. É o contrário. Uma coisa que teve preço reconhecido não precisa ficar sendo cobrada, porque ela já foi paga. Você pagou. Está quitado. O que ficou por pagar é o que você fica devendo a si mesmo em silêncio, fingindo que não custou nada. Parte 3. A devolução. A última linha da carta é uma frase, e é a frase de Epicteto, escrita com a sua letra, com o nome da pessoa dentro. Eu não perdi você. Eu devolvi. E aí você guarda essa carta, ou queima, ou rasga. Tanto faz o que você faz com o papel, contanto que você não mande. E se um dia você tiver vontade de mandar, releia a parte de cima deste dia, porque a vontade de mandar é sempre a vontade de receber resposta. Tem uma imagem de Epicteto que fecha o dia 7 melhor do que qualquer coisa que eu possa dizer, e ela está no Enquiridio 7. Ele diz: imagine que você está numa viagem de navio, e o navio ancora num porto. Você desce para pegar água. No caminho, você vai catando umas conchinhas, umas cebolas, umas coisinhas do chão, porque tem tempo e é bonito. Mas a sua atenção tem que continuar no navio, e você tem que olhar para trás o tempo todo, porque a qualquer momento o capitão pode chamar. E quando ele chamar, você larga tudo aquilo e vai, sem reclamar, ou você vai ser jogado a bordo amarrado como um animal. E aí ele completa, e essa é a parte que quase ninguém cita. Se você já é velho, não se afaste muito do navio, para não faltar quando chamarem. As conchinhas são tudo que a gente pega no caminho. As pessoas também. E isso não é dizer que as pessoas são objetos. Atenção nisso. É dizer que ninguém aqui é dono de ninguém e que todo encontro entre 2 seres humanos acontece num porto, no meio de uma viagem que continua. Você pegou uma concha. Ela era bonita de verdade. Você a carregou por um tempo. O capitão chamou. Você pode ir embora com as mãos vazias e o coração inteiro, ou pode ser arrastado, agarrado numa concha, gritando, com o pulso machucado na borda de uma jarra de barro. É a mesma viagem. O navio parte do mesmo jeito. A única coisa que você decide é como você embarca. E agora, o que acontece no dia 8? Eu não vou terminar este vídeo prometendo o que ele não pode dar, porque quem faz isso está vendendo alguma coisa, e você merece coisa melhor. No dia 8 você vai acordar e vai pensar nela. Talvez não na primeira hora, talvez só no meio da manhã, mas vai. E vai vir aquele pensamento perfeitamente desenhado para te derrubar. Não funcionou, eu fiz tudo e continuo aqui, 7 dias e nada mudou.
Então guarda o que eu vou falar agora, porque é a coisa mais importante do vídeo inteiro e é o que separa quem sai dessa em meses de quem fica anos. O objetivo nunca foi não sentir. Não sentir não é estoicismo. Não sentir é anestesia, e anestesia não cura ferida nenhuma. Ela só desliga o aviso. Quem não sente nada por alguém que foi importante não está curado, está desligado. E uma pessoa desligada não consegue amar direito nunca mais. O que muda não é a existência da onda, é o tamanho e o tempo dela. No começo dessa história, uma lembrança derrubava o seu dia inteiro. Você via uma foto de manhã e o dia estava perdido. Depois dos 7 dias, a onda vem e você reconhece ela chegando, e ela leva 40 minutos em vez de 14 horas. Essa é a métrica. Não é a ausência da dor, é o tempo de retorno. Anota isso e mede daqui a um mês. Quanto tempo eu levo para voltar ao normal depois de uma lembrança? Se esse número está caindo, você está curando, mesmo que o pico ainda seja alto. Se esse número não cai em 3 meses, você provavelmente furou o dia 2 em algum lugar, e não tem problema, você recomeça amanhã. E uma onda não é uma recaída. Recaída é você abrir a ferida de propósito. Onda é a maré. Você não fez nada, ela veio, você atravessou, ela foi embora. Chamar onda de recaída é a maneira mais rápida de desistir do processo inteiro por causa de uma coisa que é normal e esperada. Agora eu quero reler os 7 dias com você numa coisa só, porque eles não são 7 tarefas soltas. Eles são um movimento único e você já sabe qual é. É uma mão abrindo dentro de uma jarra. O dia 1 abriu o primeiro dedo, e ele era o dedo da confusão. Você parou de chorar a pessoa e a fantasia com o mesmo choro, porque descobriu que a maior parte do que você segura tem a sua própria letra. O dia 2 abriu o dedo do hábito. Você parou de abrir a ferida 5 vezes por dia para ver como ela estava. O dia 3 abriu o dedo da esperança, que é o mais grudado de todos, porque ele se disfarça de coisa boa. Enquanto você esperava, você temia, e enquanto você temia, você não vivia. O dia 4 abriu o dedo da dívida. Você fechou o departamento de cobrança, que só tinha um funcionário e que só cobrava de você. O dia 5 abriu o dedo do vazio. Você parou de esperar o buraco fechar sozinho e começou a ocupar o espaço com horário, com função e com papel exercido. O dia 6 abriu o dedo da plateia, que é o último e o mais teimoso. Você parou de se recuperar para ser visto se recuperando. E o dia 7 não abriu dedo nenhum. O dia 7 foi você tirar o braço do buraco e olhar para a jarra ainda cheia, com a coisa ainda lá dentro, e ir embora sem quebrar nada e sem dizer nada. E agora eu preciso falar de uma coisa que vai acontecer, e é melhor você ouvir de mim agora do que descobrir sozinho daqui a 3 semanas, achando que é um sinal do destino. As pessoas vão notar. Alguém vai comentar que você está diferente. Alguém vai comentar que você está diferente. Gente que sumiu vai voltar a aparecer. Existe uma chance real, não pequena, de que a própria pessoa reapareça de algum jeito com uma mensagem sem motivo, uma visualização de story, vi uma coisa e lembrei de você. Isso acontece por um motivo simples e sem nada de místico. Quem não está cobrando nada é mais leve de ficar perto. Uma pessoa que não precisa de você não te sufoca, não te testa, não fica esperando você adivinhar. Todo mundo sente isso e todo mundo se aproxima disso, quase sempre sem saber por quê. Só que agora presta muita atenção, porque este é o portão final deste vídeo e ele é a diferença entre filosofia e manipulação. Se você fizer os 7 dias para que isso aconteça, nada disso vai funcionar, e eu vou te explicar o mecanismo exato. Não é porque o universo pune quem tem segunda intenção. É porque a segunda intenção é, ela mesma, a mão fechada. Se você faz o dia 2 esperando que o silêncio produza um efeito nela, você não cortou o acesso. Você criou uma armadilha e ficou sentado ao lado dela esperando. Se você faz o dia 5 para construir uma vida que ela vai invejar, a sua vida nova é um palco montado para uma pessoa só e ela nem comprou ingresso. O respeito,
o retorno, a atração, a admiração, tudo isso é consequência. Consequência não é técnica. No dia em que consequência vira objetivo, ela deixa de acontecer, porque ela dependia justamente de você não estar mais atrás dela. Isso não é frase bonita, é o mecanismo do vídeo inteiro. Você não solta para ganhar alguma coisa. Você solta porque a mão fechada machuca e por nenhum outro motivo. E se a pessoa voltar de verdade? Aí você vai descobrir uma coisa que só existe para quem fez o trabalho. Você vai poder escolher. Antes, você não podia. Antes, a resposta já estava dada há meses e você teria voltado correndo, com qualquer condição, agradecido. Isso não é amor, é fome. Quem está com fome não escolhe comida. Depois dos 7 dias, quando a pessoa aparece, existe um espaço de 2 segundos entre a mensagem chegar e você responder. Esse espaço é tudo. É dentro dele que mora a liberdade humana inteira. É sobre esse espaço que os estoicos escreveram a vida toda, e ele só existe para quem não precisa. Talvez você volte. Talvez essa história tenha um capítulo que nem eu nem você sabemos. Só que aí seria uma escolha de um homem livre, e não a rendição de um homem faminto. E essas duas coisas parecem iguais por fora e produzem vidas opostas. E se ela não voltar, o que provavelmente é o caso, você já viveu o dia 3. Você já sabe que dá para viver ali. Não é o que você queria. É uma vida. Volta comigo para a jarra uma última vez. O macaco não é burro. Repara nisso, porque é a parte mais humana da história toda. Ele não está preso por falta de inteligência. Ele está preso porque, do ponto de vista dele, largar aquilo é perder. Ele conquistou a comida. Ela está na mão dele. Soltar parece um retrocesso, parece desistir, parece admitir que tudo aquilo foi à toa. É exatamente isso que você sente quando alguém te diz para soltar. Parece que soltar é apagar o que valeu, é dizer que aqueles anos não significaram nada, é entregar os pontos. Não é. Ele não está soltando a comida, ele está soltando a jarra. A comida sempre foi da jarra. O que era dele, o único bem que ele tinha, era a mão livre. O que era seu nessa história continua sendo seu e ninguém pode tirar. A pessoa que você foi, o quanto você amou, o que você aprendeu, a lealdade que você teve, o carinho que você deu, isso não estava na jarra. Isso estava em você o tempo todo e não sai de lá nem que a pessoa nunca mais te olhe na cara. O que estava na jarra era a permanência dela, a opinião dela, a volta dela, o reconhecimento dela, o futuro que dependia da vontade dela. Nada disso nunca foi seu. Nem quando ela estava do seu lado, nem no melhor dia de vocês. Estava emprestado, como tudo aqui está emprestado, inclusive você. Abre a mão. Ninguém precisa ficar sabendo. Nenhuma palavra precisa ser dita. Não tem anúncio, não tem post, não tem conversa final, não tem última mensagem. Uma mão abrindo dentro de uma jarra escura não faz barulho nenhum, e é por isso que quase ninguém percebe quando alguém finalmente fica livre. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. E eu não peço isso como favor para o canal, peço como sinal para você mesmo, porque uma coisa escrita com a sua própria mão pesa diferente de uma coisa que você só ouviu. Eu abro a mão. O que sai dela nunca foi meu, e o que fica ninguém pode tirar. E se você levar só uma tarefa daqui, que seja a do dia 6, a pergunta da plateia. Antes de qualquer decisão sua nos próximos 30 dias, pergunta se você faria aquilo se essa pessoa nunca fosse saber. Essa pergunta sozinha já limpa metade do que sobrou. E volta aqui daqui a um mês para conferir uma coisa só. Não para ver se você virou uma pessoa iluminada que não sente mais nada, porque essa pessoa não existe. Volta para medir o tempo de retorno. Quanto tempo você leva hoje para voltar ao normal depois de uma lembrança? Se esse número caiu, está funcionando, mesmo nos dias em que não parece. Marco Aurélio enterrou 8 filhos e continuou anotando as mesmas coisas para si mesmo, de novo e de novo, por anos, dentro de uma barraca de guerra. Porque saber não basta. Se bastasse, ele teria escrito uma vez só. Bem-vindo à sombra e sabedoria. Até o próximo vídeo. Caminhe na sombra sem medo.